Ótimo. Vamos entrando. Acredito que já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Enquanto isso, está tudo em ordem por aqui. Vamos esperar um pouquinho. Se aparece, acho que vai entrando aí o aviso para as pessoas que estamos chegando. Ótimo, perfeito. Olá, olá, para quem já está vendo, se está vendo. Vamos aguardar. Olá, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho. E a gente já começa a conversar. Ótimo, as pessoas estão chegando. Olá, gente, boa tarde. Quem já está por aí, quem está nos ouvindo neste momento. Vamos lá. Ótimo. Ótimo, ótimo. Bom, temos já alguns queridos com a gente, né, que estão chegando. Mais uns minutinhos. Boa tarde, gente. Então, vamos lá. Queridos, queridas, boa tarde. Olá a todos e todas, né? Vamos iniciar aqui mais uma live do Távola Araras, nesta tarde de sábado, né? Prazer estar com vocês, né, mais uma vez, né? Nesse projeto nosso das transmissões ao vivo, já que, infelizmente, por hora, não podemos estar juntos, né? Gosto de relembrar no início das lives, né, que justamente o que nos coloca nessa condição é a necessidade de isolamento social frente ao momento que vivemos de pandemia pelo coronavírus, né? Embora hoje nossa conversa aí promete trazer um pouco mais, enfim, tentamos ser um pouco mais leves, né, trazer uma discussão aí para essa tarde. Eu não posso deixar de começar dizendo, né, que enfrentamos um problema muito sério no Brasil. Estamos, né, estou vendo aqui nas notícias, já em mais de 49 mil mortos, né, e mais de 1 milhão de casos diagnosticados, né. Então, vivemos um momento sério, né, nesse país, e então preciso pedir para que vocês se cuidem, né, cuidem dos seus na medida do possível, fiquem em casa também, quem puder. Ótimo. Bom, meus caros, mas hoje estamos aqui justamente para falar, né, dos amores em quarentena, né, dessa condição que nos coloca distante do outro e como é que ficam as nossas relações, né, não só distantes, né, ou excessivamente perto. Então, para isso, né, temos aqui como convidado o psicanalista Alessandro Alves, né, professor do Instituto Távola, né, de Ribeirão, de Araras, de Franca, todos, né. Vou chamar ele aqui para conversa. Vamos lá. Olá, Sandro. Olá, Lorraine. Tudo bem, minha cara? E você? Tudo bem, tudo ótimo, né? Agradecer aí de antemão pelo convite para a gente poder estar conversando um pouco agora na parte da tarde, né? Uhum. Sim, né? Queridos, eu já vou avisando, né, que nós estamos abertos a perguntas, a quem quiser enviar suas dúvidas, né, ou comentários sobre o nosso tema, né. Vou pedir para que o faça, né, na página do Távola Araras, né, que é onde eu recebo aqui as mensagens, né, embora a transmissão esteja indo para outros canais nesse momento, né. Então, a gente conversa principalmente por lá, tá? Então, queridos, a gente pode começar, sendo eu sei que ainda faz 5 minutos, nem 5 minutinhos que entramos, né, o pessoal está chegando, mas aí quem vai chegando vai pegando a conversa, Claro. né, conforme for caminhando, né? Então, tá ótimo. Alessandro, eu queria, enfim, né, acho que a gente podia começar essa semana nas nossas páginas, né, nós colocamos 2 frases, um tanto quanto, né, assim, não sei se polêmicas, né, de Lacan, né, mas uma delas tem 2, né,
E a primeira que a gente colocou foi: amar é dar o que não se tem a quem não quer, né? E a segunda, né, foi: eu amo o que o outro não é, né? Eu acho que a gente podia, para começar, né, dar uma esquentada nessas discussões, né? O que isso quer dizer, né? O que Lacan quis dizer com isso? Você sabe, né, Lorraine, que eu não sei se existe algo em Lacan, né, para os nossos ouvintes aí, os que já estão conosco, os que vão chegar, né? Lacan foi um psicanalista francês, para quem não sabe, né? Aí faleceu no ano de 1980. E eu não sei se existe algo que não seja muito polêmico em Lacan. Né? Uhum. É um psicanalista que traz aí alguns pensamentos inovadores para o campo psicanalítico, né? E penso que a gente está falando aí de um tema muito complexo, embora seja um tema que aparentemente seja muito familiar, né? A temática amorosa, né? E essas duas frases do Lacan me parecem duas frases muito significativas para a gente poder pensar sobre alguns aspectos, né? Vamos pegar primeiro essa frase, né? Amar é dar aquilo que não se tem a quem não o quer, né? Quando Lacan coloca essa frase em um determinado momento, né? Ele está pensando a priori na relação analítica paciente e analisando, né? E aí nós podemos espraiar um pouco dessa frase também para aquilo que nós podemos chamar das relações amorosas na nossa vida, né? Você sabe que nós temos uma ideia, né, Lorraine? E essa é uma ideia até muito romantizada, né? Até muito fruto também da nossa literatura, muito fruto também de certos valores cultivados aí, principalmente na civilização judaico-cristã, em torno da temática do amor, né? Uhum. E o amor parece ser algo muito bonito, o amor parece sempre ser algo muito interessante, que traz sempre uma ideia de felicidade junto com ele, né? Essa coisa romantizada de Shakespeare, dos amores impossíveis e que se concretizam de alguma forma, né? É claro que o amor também tem essa dimensão prazerosa, né? Somos criaturas feitas para amar, né? Mas o amor também carrega consigo algumas nuances, e isso me parece que a gente precisa talvez pensar e desromantizar um pouco, né? Você sabe que no senso comum, né, a gente tem sempre alguns ditados que a gente ouve de maneira rotineira, né? O outro, quando procura amar alguém, busca a outra metade da laranja, tampa da panela, né? Como se o outro pudesse me completar, né? Uhum. A gente sempre busca, em muitas situações que envolvem relacionamentos afetivos, e isso é causa de grandes conflitos e grandes dores, né? A gente sempre busca aí que o outro possa trazer uma ideia de completude para nós, né? Que o outro possa preencher algo em nós, de alguma forma, né? Em última instância, que o outro possa responder para nós uma pergunta que nós nos fazemos desde os primórdios do pensamento, que é a pergunta: quem sou eu? Né? É como se o outro objeto amoroso tivesse a resposta para essa minha dúvida. E por isso que eu invisto tanto nessas relações, né? Ao ponto, muitas vezes, de me perder identitariamente nelas. Né? Não é incomum nós percebermos dinâmicas onde nós temos uma rebaixada do nosso narcisismo e vamos tendo uma adesividade na pessoa do outro, né? Ao ponto de muitas vezes não sabermos quem a gente é. Né? Então há uma busca, e uma busca pautada muito aí nas nossas dinâmicas psíquicas, de que o outro possa dar uma resposta e possa nos completar. A questão, né, Lorraine, e para os colegas que estão nos vendo também, é que nós somos seres de falta. Nós somos seres que sempre trabalhamos com uma dinâmica em torno da ideia de que nos falta algo. Nós não somos seres completos, isso por definição, né?
A definição de um ser em estado de completude é um ser morto, né? E supõe-se que, teoricamente, esse é o estado que a gente ainda não quer estar, né? Nós gostamos da ideia de viver, né? Então, essa ideia que a gente carrega muito romantizada de que o outro possa nos preencher, ela é uma ideia que traz muito sofrimento. Se nós somos seres de falta, o que nós podemos oferecer ao outro? Na verdade, talvez seja a única coisa que efetivamente nós possamos oferecer ao outro, a nossa incompletude. Nós damos isso ao outro, né? Quando nós nos ofertamos numa relação com essa outra figura, né? O problema é que esse outro não quer a nossa incompletude. Porque esse outro, ele também busca em nós um objeto que o complete. Então, se nós pudermos pensar, nós somos sempre dois seres, falando de uma relação amorosa, né? Nós somos sempre seres incompletos, buscando ser completados pelo outro. O problema é que nós vamos nos deparar o tempo todo com essa ausência, com essa falta. Né? Quer dizer, amar é, em última instância, né, do ponto de vista dessa fala de Lacan, é reconhecer a nossa própria falta e ofertar essa falta para o outro. É colocar essa falta no outro. É dar algo que vai além de nós mesmos. Né? Quer dizer, e aí, do ponto de vista psicanalítico, podemos pensar assim, amar é oferecer o nosso negativo. É oferecer o menos um. Né? Quer dizer, e o outro, ele busca algo que na fantasia dele, nas dinâmicas afetivas dele, né, e na busca aí de suprir uma carência constitucional, que também é algo que nos habita, ele busca que nós também o completemos. Então, é uma relação sempre incompleta, a relação amorosa. Por isso é uma relação que precisa ser construída. E é uma relação que é construída a duras penas. Quem ama sabe disso. Quem ama sabe como que o amor, embora tenha todo um discurso lindo e belo, ele vem carregado de dramas e vem carregado de dores. Exatamente porque nós estamos ofertando para o outro alguma coisa que nós também não temos. E esse outro também não quer isso, esse outro quer o nosso contrário. Mas é impossível fazer essa oferta. Nesse sentido, né, Lorraine, amar é uma situação muito complicada. Né? Embora, quando eu digo isso, né, e para quem está nos ouvindo, não é uma apologia, vamos dizer assim, ou uma visão pessimista desse sentimento. Porque amar é algo muito bom. Mas nós precisamos ter clareza do que significa essencialmente amar. Nós precisamos tirar o amor desse ideal romantizado que muitas vezes nos foi ensinado e que faz, inclusive, com que dinâmicas de sofrimento se instaurem em nós. Né? E aí eu entro logo na segunda frase, né? Que nós amamos normalmente aquilo que o outro não é. Nós fazemos isso, né, Lorraine? Porque o amor também é algo muito projetivo. Nós sempre projetamos no outro e criamos expectativas no outro, né? De modo que buscamos no outro algo que às vezes até mesmo nós gostaríamos de ser. Então o outro passa a ser visto como um ideal, ou alguém muito idealizado. Né? O problema é que esse alguém idealizado, e que eu passo a amar, não é o sujeito real. Esse sujeito real é atravessado pela subjetividade dele. Ou alguém muitas vezes está longe da nossa idealização. Então nós acabamos muitas vezes amando muito mais o que nós projetamos do que de fato quem o outro é. E ter uma condição psíquica que possibilite amar
está exatamente em trilhar um percurso para que a gente possa sustentar a falta de ambos dentro dessa relação e podermos, inclusive, lidar com as frustrações advindas dessas expectativas que criamos na relação com o outro. Então, perceba que amar é algo muito bom, mas é algo que também demanda uma maturidade psíquica nossa. Porque senão, né, Lorraine, nós vamos ficando enredados em relacionamentos catastróficos. E que a gente facilmente chama isso de amor. Então, quando eu quero ter o controle sobre o desejo do outro, quando eu quero controlar o pensamento do outro, quando eu mesmo me coloco como refém, até para não perder o outro, né? E abro mão, inclusive, daquilo que eu acredito, daquilo que eu espero, para poder estar nessa relação, nós vamos criando aí um campo de encontro com o outro adoentado ou adoecido. Então, amar, que é algo extremamente importante para nós, porque nós somos seres de amor, né? É algo que precisa também ser pensado e ser trabalhado dentro de uma maturidade psíquica. Senão nós vamos repetindo histórias bastante trágicas. Nós vamos ficando reféns de situações absolutamente antagônicas ao amor. E o nosso eu ainda vai colocando, por uma justificativa egóica, né, e vai nos fazendo acreditar que estamos amando. Quando, na verdade, muitas vezes, o nosso maior medo é ficar sozinho. Então, essa ideia de amar é uma ideia que precisa ser pensada também, né? Desromantizada não é para desconstruir ou para dizer, então amar é ruim? É claro que não. Mas é muito melhor quando você está com o outro de forma consciente da sua e da limitação dele. Porque numa relação, se nós pararmos para pensar, existe sempre um terceiro. Sou sempre eu, o outro e a própria relação. Como uma espécie de uma outra entidade que permeia o conjunto desse par. Então é preciso que eu administre as faltas que habitam em mim e as faltas que habitam no outro também. Para que eu consiga suportar, inclusive, viver uma história de amor autêntica, bonita, né? E ter uma construção dessa história. Mas uma construção pautada dentro de uma maturidade. E não dentro de um infantilismo. Né? E muitas vezes as nossas relações são muito infantilizadas. Sim. Né? E não importa se a gente tem 40 ou 50 anos de idade. Né? Quantas vezes nós vamos entrando em relações que parece que nós estamos lidando aí, se nós pudéssemos nos observar, nós nos veríamos com 12, 13 anos aí, apaixonados pela primeira vez e fazendo as maiores loucuras, porque a gente tem medo de perder. Amar implica, inclusive, na capacidade que nós temos de nos perder no outro e deixar que o outro também possa se perder em nós. Parece algo pesado, né? Mas eu acho que isso, à medida em que você vai pensando sobre essas coisas e vai introjetando isso, vai tornando as relações muito mais interessantes. Você vai saindo de situações de orfandades de toda ordem, em situações onde nós nos colocamos como reféns ou até colocamos os outros como nossos reféns. E quando a gente vê, a gente está numa relação madura, uma relação de respeito e uma relação de entrega. Então, pensar o amor e viver o amor, embora seja algo muito bom, também é algo que precisa dessa maturidade. Só para a gente falar um pouco dessas duas frases que de fato trazem aí uma certa polêmica. Né? Porque no senso comum, né, Lorraine, a gente gosta dessa ideia do amor romântico. Exato.
ela é como se ela fosse mais leve, né? O Uhum. amor do conto de fadas é um amor idealizado sempre. A questão é que a gente precisa crescer até para poder amar. Né? E aí a gente precisa sair um pouco dessa posição infantil e olhar para esse sentimento de modo adulto. Mas amar é necessário, viu, pessoal? Amamos, inclusive, para não adoecermos, como já dizia o Freud. Exatamente nesse ponto, né, Sandro? E por que que... e, aliás, essa é uma frase de Freud que, no geral, às vezes o povo, essas histórias de internet, né, manda, né, para todos os lugares, né, e essa ideia do amar, né, é necessário amar para não adoecer, né, e acho que seria interessante se você pudesse comentar um pouquinho, né, porque, no geral, as pessoas compartilhando essa frase sem saber o contexto disso, né, e até para a gente entender, né, porque quando a gente fala de amor, né, e que o povo gosta de discutir, é o amor romântico, né, Sim. Mas eu acho que isso e é interessante porque a gente limita, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho por que esse foco no amor romântico, né? O que, que tem nesse amor romântico que, ou seja, esse amor aí para, oh meu Deus, esse amor de casal, né? Coisas assim, por que, que isso é Esse tão amor shakespeariano, né? isso, por que, que isso é tão, né? É o foco, né? Quando a gente fala, quando a gente vai discutir amor, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Então, tem esse ponto que eu acho que a gente podia pensar, né? Por que será que a gente busca tanto isso? Mas eu também acho que seria interessante a gente comentar, né, sobre essa frase, né? Por que a gente tem que amar para não adoecer? Uhum. Você sabe, né, Lorane, que você falando isso me fez até pensar, né? Até antes da gente repensar essa questão dessa frase Freud, que é tão famosa, né? E como você disse, é muito divulgada e o pessoal, às vezes, não tem uma compreensão disso, né? Uhum. Voltar nisso que você acabou de colocar, né? Quando nós falamos de amor, realmente a primeira ideia que nos vem é esse amor romântico, esse amor dos casais, é esse amor aí da literatura, né? O que nós não podemos perder de vista, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, né? É que o amor, já desde os gregos, né? Ele comporta três grandes dimensões, né? A gente poderia classificá-los e poder trazer isso um pouco também para a gente refletir, né? Nós temos o amor ágape, que é o amor gratuito, né? Que seria aquilo que mais se aproxima da ideia do amor de uma divindade, por exemplo, ou de um Deus cristão para com a humanidade, ou coisas do gênero, ou que mais se aproxima, por exemplo, da ideia do amor maternal, né? Que é um amor gratuito na relação com os filhos, né? Nós temos o amor de filia, quer dizer, o amor de filiação, o amor das amizades, o amor dos encontros, né? Os irmãos. Também é possível nós estabelecermos vínculos poderosos e vínculos amorosos bastante intensos nessas dinâmicas, né? Quem tem amigos e gosta dos amigos, estabelece relações dessa ordem, sabem o quanto que isso é importante, né? Nós somos seres amorosos por excelência, né? Até porque nós comportamos essas três dimensões. E uma terceira dimensão seria essa dimensão do amor erótico, o amor de Eros. E uma das derivações do amor erótico é exatamente isso que, principalmente aqui no Ocidente, com o advento da civilização judaico-cristã, e mesmo com o romantismo, criou-se em torno desse amor idealizado, desse amor romantizado e etc. e tal, que é uma das variações do amor erótico, né? Então, nós somos seres que amamos nas mais variadas e nas mais diferentes esferas. Né? Quer dizer, nós não amamos apenas o outro enquanto um objeto de desejo sexual ou de atração afetiva, pura e simplesmente. Né? Nós amamos, às vezes, pessoas pela inteligência delas, nós amamos pessoas por uma série de identificações que fazemos com elas. Né? E também amamos incondicionalmente em algumas situações, né? Principalmente para quem tem aí essa dinâmica, claro que salvo casos em exceção e uma série de patologias, enfim, né? Mas quem é pai e mãe sabe dessa coisa do incondicional que a gente fala. Então nós amamos em muitas esferas, né? Então realmente nós limitamos
Quando nós falamos de amor, a gente fica preso nesse amor erótico, né? E o amor, ele é muito mais amplo. O amor carrega e comporta consigo outras dimensões, né? Nesse sentido, e aí eu penso que a gente pode fazer o link com essa frase do Freud, né, Lorena? Nós somos seres gregários, nós precisamos do outro. Nós não conseguimos viver de forma isolada, né? Nós não conseguimos viver no nosso mundo, né? Ainda quando nós não usávamos o nosso aparelho de pensar o pensamento, nós já vivíamos em bandos, né? Faz parte, inclusive, da nossa natureza estarmos em um grupo, né? A princípio, pelo domínio do nosso instinto de autopreservação, né? E à medida em que o nosso psiquismo e a nossa mente vai evoluindo, nós vamos fazendo escolhas para estarmos com este outro, por outras vias, né? Então, o outro sempre vai me atravessar. O grande outro também, como dizia Lacan, né, quer dizer, a sociedade, os grupos, a família, a religião, a cultura, isso sempre vai nos atravessar. E para eu estar bem, é preciso que eu esteja em relação com o outro. Um psiquismo saudável é um psiquismo que estabelece relação com a figura do outro, né? Nós adoecemos quando nós não conseguimos estabelecer essa relação com o outro. Aí nós criamos um mundo à parte. Então, ou nós psicotizamos, ou nós estamos em estados de autismo, nós estamos numa outra esfera, né? Mas a ideia de nós estarmos nessa relação com o outro é exatamente pelo fato de que nós somos seres gregários. E aí, o estabelecimento dessa relação é exatamente aquilo que faz com que nós não adoecemos psiquicamente. É preciso estar em contato com esse outro, ser atravessado, atravessar, interpretar, elaborar, dar conta disso. Se nós não fazemos isso, nós estamos absolutamente empobrecidos. Nós estamos absolutamente desprovidos de uma capacidade que é eminentemente humana, a capacidade de se relacionar simbolicamente com o outro. Aí alguns de nós, ou alguns de vocês poderiam perguntar, mas os animais também se relacionam entre eles e vivem em bandos, né? Mas nós estamos falando de uma outra ordem, né? Os animais, de fato, se relacionam uns com os outros e vivem em bandos, muitas vezes, né? Muito mais pelo instinto de autopreservação, né? Agora, nós temos uma capacidade, e é exatamente isso que nos difere de qualquer outro animal, que é a capacidade que nós temos de simbolização. Os animais não possuem isso, né? Os animais são puramente instintivos, né? Nós temos uma capacidade de simbolizar, né? De poder fazer escolhas, de poder direcionar afetos, ainda que eles surjam de formas muitas vezes descontroladas, né? São capacidades eminentemente humanas. E você só consegue exercitá-las na relação com o outro. Ou seja, você precisa estar amando em alguma das dimensões que eu apontei para poder estar com o outro. Se você não está com o outro, você está adoecido. Nesse sentido, a frase de Freud cai que nem uma luva. Nós precisamos amar efetivamente para não adoecermos. Ou seja, nós precisamos ter essa capacidade de trânsito na relação com o outro. Não sei o que pensa disso e que os colegas também que estão assistindo estão pensando. Bom, eu vou fazer mais perguntas. Sim, eu tenho várias, né? Mas também queria deixar, gente, aproveitando que tem mais gente aqui agora, né? Falar que vocês podem ficar muito à vontade para fazer questões. Na verdade, essa é a ideia, né? Que a gente possa interagir aqui, né? Responder perguntas, né? E peço para que façam isso pela página do Távola Araras, né?
Fiquem muito à vontade. Eu já vi que tem várias pessoas queridas que estão nos assistindo, que se eu começar a falar oi, eu vou ficar falando oi a live inteira, né? E não vou conseguir dar conta, né? Mas oi, minhas queridas, meus queridos. Oi, meninas e meninos. Tem alguns alunos estão aqui comigo também, né? Mas, então, eu acho que, então, fiquem à vontade, né? Tem algumas outras páginas transmitindo também, mas venham para a página do Tábua Araras para fazer as perguntas, que é onde eu consigo ter acesso nesse momento, tá? Na verdade, a Maria Cândida, né, ela colocou um comentário aqui, né, sobre que por sinal tem um livro muito famoso, né, que ficou famoso há uns tempos atrás, e, se eu não me engano, o autor, gente, me corrijam aí, era Santiba, né, que o texto, que o nome do livro era Quem Ama Não Adoece, né, eu acho que ele foi best-seller alguns tempos atrás, né, e eu acho muito curioso que, na realidade, isso remete justamente a Freud, né, então, assim, só para relembrar, né, até o título desse livro, que foi famoso, né, mas que essa ideia é muito anterior, né, justamente. Diga de passagem. Exato, né, mas é curioso, né, porque daí, enfim, né, até a Maria Cândida coloca aqui, Mas né, isso, né, Lorraine, uhum. Isso mostra para nós também, né, o quanto que essa temática do amor é alguma coisa que permeia, né, o pensamento humano, né? As pessoas sempre estão, de alguma maneira, se referindo a esse tema, né? E acho que isso acontece fundamentalmente devido à complexidade desse afeto. Uhum. E aí, né, só para puxar um pouquinho a nossa conversa, né, para a situação que a gente está vivendo agora, né, porque a gente tem duas situações, na realidade, no momento que estamos vivendo com determinadas intensidades, né, nesses amores, né, ou a convivência, né, muito próxima, principalmente com quem a gente mora, né, e que a gente está com pouca possibilidade de trânsito real, aliás, deveríamos estar, né, meus queridos, né, mas em casa, né, e aí, isso, obviamente, nos coloca num contato muito mais intenso, né, com os sujeitos. Eu acho que quem trabalha, né, quem está aí, tem possibilidades na clínica, ou as próprias vivências pessoais, sabem que algumas coisas estão se exacerbando e ficando cada vez mais difícil, né. E aí é muito interessante, ou seja, né, o quanto, né, estou aqui pensando, né, uma certa distância do outro também é interessante, né, ou seja, essa falta, né, que a gente estava falando lá no começo da discussão, né. Só que aí também a gente, falando em falta, a gente tem um outro extremo, né, da impossibilidade desse contato, né, físico com o outro nesse momento, né, por conta, enfim, da situação da pandemia, da quarentena, enfim. Então, acho que, não sei, o que isso... eu sei que isso é muito novo, né, até mesmo para a psicanálise, né, assim, né, ou seja, pensar todas essas relações a partir disso, pensar essas relações que estão acontecendo muito mais por esse ambiente online, né, ou seja, essas telas que vocês estão me vendo agora, e, né, eu estou vendo o Sandro aqui, né, e eu fico pensando assim, não sei se a gente comentar um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas condições, assim, né, esses dois extremos, isso que a gente está vivendo, né, essas faltas, né, ou esses excessos, enfim, que estamos vivendo. Você sabe, né, Lorraine, que acho que é importante a gente ter feito esse preâmbulo, né, dessa temática do amor, para a gente adentrar propriamente aí no tema do nosso encontro de hoje, né. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente sui generis, né. O que estamos vivenciando é algo absolutamente inédito, vamos chamar assim, né? E foi algo muito rápido, diga-se de passagem, né? Em junho do ano passado era impensável que nós estaríamos falando e vivendo como estamos vivendo hoje, né? Então nós fomos aí acometidos, de fato, por um invisível que fez com que nós repensássemos o nosso modo de ser e de estar no mundo, né? E o nosso modo de ser e de estar no mundo passa pelo nosso modo de estar com o outro o tempo todo, né? E nesse sentido, essa impossibilidade que nós estamos tendo, né, de um maior trânsito, de uma maior liberdade, porque a liberdade, em última instância, tal como nós a conhecíamos, ela nos foi tirada.
se nós pararmos para pensar, né? E não é catastrófico ou apocalíptico pensar isso, isso é um dado da realidade, né? Nós não podemos mais sentar numa mesa de bar, nós não podemos mais abraçar a nossa mãe ou as nossas esposas quando chegamos do trabalho, né? Quer dizer, houve um modo de repensar o campo das relações afetivas, né? Isso, evidentemente, que traria um impacto, né? Traria um impacto, Lorraine, porque, assim, estar com o outro não é uma tarefa simples. Mas o que acontece? Vamos pensar antes da pandemia, né? Você tem um campo do dia a dia e um campo dos afazeres que faz com que essa relação com o outro ela seja permeada, interrompida e mesclada, né, com a relação com vários outros, de alguma forma, né? Então você tem o pai de família que ele levanta de manhã, toma um café com os filhos, vai trabalhar, vê a esposa e os filhos somente à noite, e as coisas vão ficando mais ou menos nesse ritmo e vão se estendendo por uma vida, né? No momento em que nós somos colocados, até por uma imposição e uma impossibilidade, né, frente a frente com esse outro de maneira mais incisiva, nós começamos a olhar para esse outro de modo diferente, de alguma forma, né? Porque até então, algumas coisas, a realidade externa se encarregava de não nos fazer ver, né? A realidade externa se encarregava, inclusive, de que nós não nos ocupássemos de algumas preocupações. E vou dizer coisas bobas, triviais, que eu acho que isso fica comum para todos nós pensarmos, né? Uma coisa é quando o marido sai de casa ou a esposa sai de casa de manhã para trabalhar e todo mundo sai para trabalhar e para ir para a escola, e aí ele sai do banho e joga a toalha molhada em cima da cama. Todo mundo sai e vem a empregada ou durante o dia alguém que chega, pega, coloca a toalha no lugar. Outra coisa é quando você convive o tempo todo sem sair de casa e o sujeito joga a toalha molhada em cima da cama do lado que o outro dorme. Estou dando um exemplo absolutamente banal, né? Para dizer o quanto que essas coisas vão interferindo no conjunto da relação, de alguma forma. Então eu começo a prestar atenção a alguns detalhes que antes passavam despercebidos, né? Ou seja, o outro, ele passa a se tornar também uma fonte de inquietação, uma fonte de irritação, ele passa também a ser visto por outros olhos, e isso vai esbarrando também em mim, e o conjunto daquilo que eu apresento também vai esbarrando naquilo que o outro também tem. Ou seja, você tem uma ruptura do modus operandi que vinha se estabelecendo até então. E aí esse casal ou essa família precisa encontrar uma forma de conviver novamente. E é exatamente aí que brota a dificuldade. Algumas pessoas conseguem essa reinvenção. Não vamos olhar só do ponto de vista do negativo, né? Algumas pessoas conseguiram e conseguem encontrar saídas criativas para isso. Outras pessoas têm uma dificuldade imensa de poder lidar com essa situação, né? Não é à toa que, por exemplo, na China, isso é um dado estatístico, né? O índice de divórcios aumentou abruptamente naquele início de pandemia e etc. e tal, e quando começou a flexibilizar um pouco mais, né? Eu tenho encontrado no consultório uma tremenda dificuldade de algumas pessoas que relatam para nós, né, em situações clínicas, algumas frases assim que me deixam muito intrigados, inclusive, né? Eu convivia com alguém há 11 anos e agora que eu estou conhecendo esse alguém. Porque no dia a dia, o atropelo da rotina, né, e dos afazeres me dão uma falsa sensação de que eu estou integralmente com o outro. Na verdade, nós estamos o tempo todo parcialmente com ele ou com ela. Só que quando se apresenta uma situação como essa,
eu não tenho outra saída a não estar integralmente com essa figura. E quando eu olho para isso, eu me deparo com uma gama de dificuldades que muitas vezes eu não consigo administrar. Então você tem um campo nas relações afetivas que vai se transformando, e nós vamos colher os frutos disso, né, Lorraine? E a gente está falando aqui da relação afetiva, propriamente dita, né, ou dos laços familiares, mas nós podemos nos estender, né? Se você pensar, por exemplo, pessoas com certas dinâmicas psíquicas, o quanto que algumas coisas vão se exacerbando numa situação pandêmica como a qual nós estamos vivendo, né? Nessa situação de quarentena. Um neurótico obsessivo, quanto que isso fica mais exponenciado se ele está confinado num ambiente específico, né? Quer dizer, pessoas com dinâmicas de persecutórias ou com tendências à depressividade, o quanto que isso também vai ficando mais forte nessas pessoas. E evidentemente que isso afeta o conjunto da relação daquele lar, né? Então eu tenho para mim, isso não é um dado pessimista, penso que é um dado da realidade, né? Nós teremos aí um aumento, né, de algumas situações clínicas que envolvem a depressão, transtornos de alguma ordem, como transtornos ligados à síndrome do pânico, acentuações de personalidades borderlines, porque essa situação específica de confinamento vai nos colocando também frente a alguns limites, né? E para quem já tem algum tipo de patologia ou de psicopatologia, né, ou para alguém que já tem aí algum elemento na própria vida, isso vai se tornando um complicador. Evidentemente que você tem um reflexo disso na relação com o outro. Uhum. Né? Então você tem um campo muito complexo para poder pensar sobre isso. Né? Agora, também me faz pensar uma outra coisa, né? E como eu disse, porque às vezes a gente falando, né, e a gente sabe o que fala, não sabe o que o outro ouve, né? Dá-se muito a impressão que a gente está fazendo uso desse espaço para trazer uma imagem ou uma ideia assustadora. O que não é verdade, porque também existem outros aspectos, né? Há uma possibilidade, e eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, né? As relações também passaram a ser mais valorizadas sob muitos aspectos. Sim. Porque a impossibilidade de você poder abraçar a sua mãe, ou o medo de que a sua avó seja contaminada e você nunca mais a veja, criou também em muitos de nós um mecanismo de repensarmos situações e darmos valores para coisas que até então não dávamos. Hoje, as pessoas sentem falta do almoço dos domingos na casa da avó ou na casa da mãe, né? Por quê? Porque antes não olhavam para isso. De alguma forma, existia um campo de possibilidades tão amplo que o sujeito muitas vezes preferia ficar dormindo vendo o Faustão do que estar ali sentado conversando com a mãe, ou com a avó, ou com os tios, sei lá, né? E de repente essa situação de quarentena também faz com que o sujeito possa repensar essas coisas e esse modo de se relacionar com o outro. Porque uma coisa é certa, né, Lorraine? Não é novo isso que nós estamos fazendo aqui. Essa videoconferência, vamos chamar assim, esse encontro virtual, né? Não é novo nós falarmos pelo WhatsApp com nossa mãe e com nosso pai. Mas o que é novo é nós fazermos isso agora por uma imposição. Exato. E no momento em que nós estamos literalmente sendo castrados em muitas possibilidades de relacionamento e de expressão de afetos, nós estamos aí também tendo uma possibilidade de refletirmos sobre o conjunto das nossas relações. Então você tem, como em tudo na vida, né, você tem o ônus e o bônus dos acontecimentos. Então você tem um conjunto de coisas bastante complexas que vão se desdobrar, mas também tem um conjunto de um saldo muito positivo,
né? Agora, o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos sair disso? Essa é uma outra história, né? Tem um terceiro ponto também para a gente levantar, né? A psicanálise fala muito da questão das pulsões, né? Então, nós somos seres pulsionais, né? Habita em nós pulsões de vida e pulsões de morte. Então, uma situação como essa também é capaz de levantar aquilo que nós temos de melhor, mas também é possível de levantar aquilo que nós temos de pior em nós. Então, para quem trabalha e tem conhecimento, a gente já sabe que aumentou-se o índice de violência doméstica, abusos sexuais nas residências aumentou-se bastante, né? Porque o conjunto dessa situação também traz um pouco o lado obscuro de algumas pessoas. E a gente precisa olhar para isso, não é com naturalidade, eu diria a palavra, né? Mas com responsabilidade e saber que o conjunto dessas coisas todas estão acontecendo nesse momento. Né? Então, nós precisamos agora pensarmos como nós vamos sair de tudo isso. O que isso está suscitando em mim, na minha relação com o outro, né? Isso que você colocou, né? De repente, hoje nós percebemos o quanto que às vezes a distância é importante para um relacionamento. Quanto que às vezes sentir saudade do outro é importante. Né? Coisas que às vezes a gente não dava valor. Muitas vezes no nosso medo de perder o outro, a gente até sufocava. Né? E hoje, estar com esse outro, às vezes, está assustador. Então perceba que nós estamos tendo que repensar todas as nossas formas de amar. As nossas relações de amizade, as nossas relações institucionais, o nosso modo de estar no trabalho, o nosso modo de estar com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E tem uma outra questão também muito pertinente, né, Lorena? O quanto que essa situação de quarentena traz à tona a carência humana. Exato. E aí entra um outro ponto, né? A gente precisa ficar muito atento, porque a gente também pode buscar aquilo que nós chamamos de amores em situações de carência. Então, talvez, né, e eu tenho visto isso no consultório, muitas pessoas, por exemplo, furando a quarentena para buscar relações sexuais fortuitas, para buscar um campo de possibilidade de estar com alguém. Né? Quer dizer, então a nossa carência também vai ficando exacerbada com isso. Né? O que nós vamos fazer com esse elemento? Isso é alguma coisa também para a gente pensar. E veja, né, Lorraine, estar sozinho agora é diferente do que nós pensávamos há um tempo atrás. Mudou-se um pouco o estatuto da solidão. Porque antes era até gostoso, de repente, você fazer a opção de morar sozinho e estar tocando a vida. Para pensar, né? Sair da casa do meu pai, tenho uma independência, estou no meu apartamento, legal, legal, né? De repente, isso vai ficando entediante. Agora. De repente, isso agora vai ficando quase insuportável. Então, aquilo que também antes era visto como uma possibilidade honrosa, hoje está sendo visto também por algumas pessoas como uma possibilidade catastrófica. Então, até o estar sozinho, nesse momento de quarentena, precisa ser repensado. Não sei se eu claro um pouco a linha de raciocínio, né? Se as pessoas têm algumas questões, aí se a gente está acompanhando. Sim. Sandro, só pedir uma gentileza para você. Acho que seu celular, você está falando, o celular está escorregando um pouquinho. Né? Só para você centralizar de novo a sua imagem, né? Voltou?
abaixar um pouquinho, porque senão você está muito embaixo da tela, assim, você estava sumindo quase. É ótimo, perfeito. Ao vivo, é isso. Diga de passagem, né? Eu sou meio jurássico com essas coisas de tecnologia, então a gente também está aprendendo. Sim, ótimo. A gente tem uma pergunta, assim, né, do Lucas, né, vou ler aqui, tá? Mesmo sendo tão importante a relação com o outro, por que às vezes preferimos ir na contramão disso? Digo, muitas vezes preferimos nos isolar, não lidar com pessoas. Isso pode ser um sinal de que algo está errado ou seria questão de personalidade? Até existe a frase do Jung sobre a solidão, algo perigoso e viciante, porém que nos traz paz. Vamos pensar nessa frase. É Lucas, né? Isso, Lucas Malta Batista. Viu, Lucas? Essa questão, muitas vezes nós buscamos um certo isolamento, e a gente precisa identificar se isso é uma opção e se isso faz parte também da nossa Constituição, porque não é todo mundo também, eu até costumo brincar, né? Não é todo mundo que tem aí uma personalidade, vamos dizer assim, que favoreça o convívio. Muitos de nós temos os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, né? Agora, estar com o outro implica um conjunto de coisas que passam por várias vertentes. Implica em coragem, implica em disposição, implica em poder colocar-se numa relação, às vezes, até conflituosa, né? E muitas vezes nós nos distanciamos disso exatamente porque temos uma incapacidade de transitarmos dentro desse campo, né? Muitas vezes nós nos distanciamos disso porque nós não temos, em algum momento, coragem de enfrentar o outro. A maior expressão disso que nós podemos apontar é exatamente o fenômeno das redes sociais. Por que é tão fácil você ter numa rede social 5.000 amigos e é tão difícil você ter na vida 2, 3 ou 5 amigos de verdade? Porque uma relação de amizade com o outro, ela implica em comprometimento, ela implica em responsabilidade. Uma relação virtual é uma relação onde, se eu me cansar de alguém, eu aperto um botão e eu não preciso me implicar em absolutamente nada. Entende? Nesse sentido, muitos de nós, em algumas situações da vida, nós fazemos esse movimento. Nós não queremos estar com o outro porque nós também não temos ainda uma condição de nos comprometermos dentro dessa relação. Então, embora seja algo importantíssimo estar com o outro, muitos de nós fugimos porque ainda não estamos capacitados a estarmos nessas situações específicas. Porque isso traz confronto, isso traz dinâmicas de rebaixamento dos nossos narcisismos, isso traz um comprometimento dentro dessa relação. E muitas vezes nós preferimos fugir. Muitas vezes nós preferimos ficar incrustados no nosso canto, porque aí o outro, ele não me implica. O outro não faz com que eu obtenha ou que eu me veja em processos de mudança. Entende? Então é uma linha muito tênue, mas uma coisa que precisa ser pensada, né? Muitos de nós, muitas vezes, nos afastamos porque nós não queremos nos comprometer nessa relação com o outro. Porque estar com o outro é estar comprometido. Não só com ele, mas com você também. Porque é um objeto que você precisa se relacionar. E o modo como você se relaciona diz respeito a você. E muitas vezes nós não queremos deixar que o outro veja aquilo que nós temos a oferecer. Por N razões. Não sei se respondi a tua pergunta, viu, Lucas? Bom. Ou se também a gente pode fazer algum comentário a mais aí, né, Lorraine? Uhum. Sim, né? Bom, eu vou dar prioridade aqui para os comentários, tá, Sandra? Depois, qualquer coisa, se der tempo, eu faço minhas perguntas, mas vamos.
O Lucas está... primeiro eu vou falar que o Lucas respondeu que sim, que ele respondeu, né? Perfeito, né? André falando aqui que faz o curso da formação EAD, né? Está satisfeito com as suas aulas, né? Obrigado. Mas aqui, um comentário da Mariana. Mariana, a grande tarefa desse momento talvez seja realizar esse trânsito com o outro, mesmo com a distância dos corpos. Mas me pergunto se faz sentido enquadrar as relações de amor no virtual. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Né? Eu acho que é um comentário, né? Um comentário, né? Estabelecer relações afetivas e amorosas pela via da virtualidade não é algo novo também, né? Estão aí os aplicativos de relacionamentos há muito tempo, né? E muito antes da pandemia. Antes dos aplicativos, eu como sou um pouco mais velho, ainda tinha aquelas coisas de sala de bate-papos, né? Uma série de coisas. Então isso não é algo novo, né? Desde que o fenômeno da internet entrou efetivamente na vida das pessoas, estabelecer relações amorosas por essa via sempre foi alguma coisa que aconteceu, né? É possível que uma relação que nasça dessa maneira dê certo? Claro que sim, né? Seria leviano dizer que não, né? Seria leviano também dizer, olha, existe uma chance maior ou menor, porque nós não sabemos onde as coisas vão se desdobrando a partir disso. Agora, o que eu levantei, até fazendo ponte com o que disse anteriormente, né, é que essa situação específica de quarentena nos coloca num campo de carência afetiva que talvez seja maior do que uma situação, entre aspas, dita normal. Então, pode ser que alguns engates, vamos dizer assim, afetivos que a gente estabeleça nesse momento, para algumas pessoas, seja mais fruto de uma carência do que propriamente de um encontro relacional. Então, eu acho que nesse sentido, né, e cada caso é um caso, e cada situação é uma situação específica, né, isso precisa ser pensado pelas pessoas que estão se colocando nesse universo. Agora, a relação amorosa, como disse, desde o momento em que a internet efetivamente pertence ao mundo, vamos dizer assim, o amor também é colocado por essa via. Agora, é claro que o amor é uma construção, né? E o amor requer um campo de possibilidades de encontros de toda a ordem, né? Então, é preciso que nós tenhamos muita clareza de que o virtual não é o real. E o problema é que muitas vezes, no nosso psiquismo, nós trazemos como sendo real aquilo que é somente virtual, né? E muitas vezes nós confundimos isso. E a realidade, ela está para fora dessa tela, né? A realidade está no cheiro, está na tessitura do encontro, no detalhe, né, do gesto, no modo de sentar, no modo... É um conjunto de sutilezas que, evidentemente, o campo da virtualidade não abarca, né? Então, é possível pensar o amor intermediado pela tecnologia? Claro que sim. É possível que o amor dê certo? É claro que sim, né? Mas é preciso que não seja a única ferramenta. Porque amar pressupõe-se encontrar-se com o outro. Mas é um encontro que precisa ser encontros reais também, né? Para você perceber a sutileza desse outro. E o campo da intermediação tecnológica muitas vezes inibe essa percepção. Mas volto a dizer, desde que nós temos a internet à nossa disposição, várias e várias dinâmicas amorosas e muitos amores nasceram por essa via. Uhum. Só para adentrar um pouco o comentário da colega. Sim. Né?
Ela está dizendo que concorda aqui, né, que a gente está colocando, a Mariana, né, mas eu acho interessante, né, você está falando que justamente não é novo, né, eu acho que desde o advento da internet, né, um tantos de anos atrás, né, a gente tem tido essa nova, que agora já não está mais nova, né, os tempos estão tão rápidos, né, formas de se relacionar, né, mas, não sei, assim, acho que a partir de algumas experiências também que vejo na clínica, que algumas pessoas, que as pessoas às vezes preferem esse mundo virtual, Sandro, né, ficar nesse campo, né? E eu acho que seria interessante você, o que você entende disso, né? Por que fica, né? E quando há um encontro, né? Isso, tipo assim, são encontros muito superficiais, né? Você sabe que me faz pensar uma coisa, viu, Lorraine? E aí eu vou ser muito despocado no que vou dizer, né? Porque tem uma questão, e veja que eu não estou falando, eu quero que as pessoas tenham isso muito claro, né? Não estou fazendo nenhum juízo moral em torno do que vou falar, né? Porque o que as pessoas suportam para a vida delas é absolutamente legítimo, né? E nós, principalmente nós analistas, se é uma coisa que nós não fazemos, é juízo moral em torno de algumas atitudes, né? Mas, por exemplo, existem pessoas que não conseguem se relacionar na vida real, vamos chamar assim, né? E buscam estar na rede social ou buscam estar nesses aplicativos para poder se relacionar nisso que você está dizendo de forma superficial. Então, você tem pessoas, por exemplo, que encontram um corpo por dia para transar, mas não conseguem estabelecer um vínculo e uma relação expressivamente forte, amorosa e um vínculo com uma pessoa em específico, né? Porque muitas vezes o outro ele passa a ser objetificado pelo sujeito. Então, muitas pessoas não enxergam o outro como uma outra pessoa, enxergam o outro como um objeto de satisfação. Esse objeto de satisfação, ele não pressupõe nenhum tipo de comprometimento. Ele está absolutamente a serviço daquilo que o Freud chamou lá atrás do princípio do prazer, né? Então, algumas pessoas preferem essa dinâmica porque elas têm uma dificuldade imensa na vida de se relacionarem presencialmente, porque essa relação presencial, ela implica tudo aquilo que a gente falou até então. Ela implica num comprometimento, ela implica em você olhar nos olhos, ela implica em você rebaixar o teu narcisismo, ela implica num conjunto de coisas que, de alguma forma, elas não são estabelecidas na relação virtual. A relação virtual é absolutamente tranquila. Eu desligo da tomada o computador e posso dizer para a pessoa que a internet caiu. Isso não é um problema. Uhum. Mas eu não posso, no meio de uma discussão com a minha esposa ou com a minha namorada, levantar e sair andando. Isso vai ter um efeito diferente. Então, isso me parece que se nós não olharmos para isso, né, Lorraine, nós ainda podemos pensar em campos patológicos também, né? O sujeito ele pode inclusive entrar num campo de achar que a virtualidade é o mundo de fato que ele está inserido. E aí nós podemos pensar em dinâmicas inclusive psicóticas dentro desse campo entre o real e o virtual, né? Então, realmente é uma coisa para se pensar. Tem pessoas que não conseguem sair da virtualidade, porque a vida real, ela traz essa ideia de implicação. E eu não sei se todos nós estamos dispostos a nos implicar. Não Sim. sei se respondi a isso, a gente pensou alguma coisa. Se não temos mais um comentário aqui, vou ler devagarzinho, é um pouquinho longo, do Samuel, né, que acho que vai buscar um pouquinho aqui de novo a história do amor romântico, né. Destronar o amor romântico desse lugar ideal e trazê-lo ao âmbito do outro como lugar de investimento é um ponto importante, mas contornado pelo lugar de gozo ou suplência que se constrói nessa relação. Por isso, a importância de descolar o outro desse ideal de completude,
que por si só, acredito, já é uma tarefa árdua, haja visto o caráter da incompletude. Penso que as relações vêm se tornando mais locais de gozo parcial, dado um sintoma que, para mim, deixa eu ver aqui, opa, olha lá, está aparecendo aqui, né? É isso. Dado que a tarefa árdua, para mim, é sinal da nossa própria sociedade, né? Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui, né? Peraí. Penso que as relações se tornando mais locais de gozo parcial, dado um sintoma que, para mim, é sinal de nossa sociedade a possibilidade de troca rápida de objetos, parceiros, e como essa busca do semelhante ideal é fantasiada. Nos defrontar com o real do parceiro, as faltas desse, nos defrontar com a nossa falta, é sempre desestabilizador. Gostaria que falasse um pouco sobre os impasses da escolha amorosa, dado este caráter de aposta, entre aspas, que fazemos no outro. Olha, com um comentário muito pertinente, viu, Samuel? Né? O impacto, vamos chamar assim, dessas escolhas amorosas, né? Quem que nós escolhemos quando escolhemos alguém? Em última instância, né, Samuel, e para quem está nos ouvindo, nós escolhemos algo de nós mesmos. Né? Nós buscamos isso de alguma forma. Né? Nós buscamos escolher algo que também a gente encontra que vai responder a pergunta: quem sou eu? Né? Agora, nós vivemos um tempo onde realmente esse gozo parcial e essa possibilidade de troca de objetos, isso vem numa crescente de modo com que reforce exatamente a ideia de que nós podemos gozar o tempo todo e não nos comprometermos com absolutamente nada. A questão é que, ao mesmo tempo em que isso é verdadeiro até a página 2. Porque isso traz também sempre um vazio e uma dor para o sujeito que está nesse looping, que está nesse movimento constante. Eu vejo isso muito na clínica, né? Nós realmente precisamos, não é que nós precisamos, não é essa a expressão correta, né? Mas nós temos uma necessidade de estabelecermos vínculos com os outros. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós estamos falando de uma incapacidade nossa e de uma inabilidade nossa. E isso, por mais prazeroso que se desdobre em outros campos, né, pode ser para nós extremamente doloroso também. Né? À medida em que nós vamos percebendo que nós não temos a condição de criar laços e situações. Né? Agora, a escolha amorosa é sempre uma escolha difícil. Né? O problema é que muitas das nossas escolhas, né, elas são pensadas de alguma forma, até por aquilo que também nós temos enquanto cultura. Né? E por isso essa ideia do amor romântico ainda é muito forte para nós. Né? Por isso que certos ideais são muito enraizados na nossa sociedade. Né? A ideia de um tipo de família, a ideia de fidelidade, a ideia de lealdade, a ideia de procriação, é todo um combo, vamos chamar assim, né? Que nós vamos nos adesivando a esse modelo sem percebermos. E muitas das nossas escolhas são pautadas nesse modelo que de alguma forma a gente vai introjetando. Né? Por isso que é preciso que tenhamos uma maturidade para fazermos uma aposta ética na escolha que eu faço do meu objeto amoroso. Não uma escolha moral, porque uma aposta ética é uma aposta que vai, para a gente tentar diferenciar isso do ponto de vista filosófico, né? Uma aposta moral é aquela que eu faço em X, sabendo que X vai me dar o retorno Y. Uma aposta ética que eu faço em algum objeto é algo que eu faça sem saber onde aquilo vai dar. E que eu vou sustentar o conjunto daquilo que virá.
dentro do âmbito de uma certa moralidade, eu não preciso sustentar porque aquilo que vai vir já está posto. Uma aposta ética é exatamente a capacidade que nós temos de sustentar aquilo que não está posto, que traz o imprevisível das escolhas que fazemos. Nesse sentido, as escolhas amorosas deveriam ser feitas pela via das apostas éticas e não das apostas morais. Mas isso demanda de nós muita coragem e demanda muita maturidade e demanda um desprendimento de certos ideais que nós achamos que são nossos, mas que na maioria das vezes são comprados pela cultura, pela civilização, pela religião, por grandes outros que acabam dizendo para nós quem a gente deve ser, quem a gente deve escolher e como deve viver. Como se existisse uma regra. Por que ser solteiro aos 50 anos assusta as pessoas? Porque há uma moral estabelecida que com 50 anos você tenha que ter uma casa, um carro, um bom emprego, famílias e a família da Margarina Doriana. Quem disse? Por que a felicidade não pode residir em você estar sozinho? E chega a ser escandaloso quando a gente diz isso. Por que a felicidade não pode residir em você estar numa relação poliamorosa para você? Ou numa relação homoafetiva? Mas percebe o quanto que a gente vai se entrelaçando e o quanto que a gente vai se envolvendo em certos nichos morais e vamos nos adesivando a isso? E as nossas escolhas passam a ser pautadas nisso? Essa desconstrução, enquanto sociedade, enquanto sujeitos, a gente precisa também fazer. Pessoal, não tenha dúvidas que no momento em que nós estivermos evoluindo nessa direção, o campo das nossas neuroses vai diminuir acentuadamente. Porque onde eu estou mais bem resolvido comigo e com o meu modo de me relacionar com o outro, isso já foi comprovado, né? Inclusive do ponto de vista antropológico. Sociedades, por exemplo, onde a nudez é tratada de forma absolutamente normal e natural, você não vê síndrome de pânico em indígenas, em tribos indígenas. Você não vê transtornos de alguma ordem em sociedades tribais. Por quê? Porque você não tem um campo de repressividades e de recalcamentos que fazem surgir campos neuróticos. Talvez seja um pouco disso que tem aí para estender esse seu comentário, viu, Samuel? Não sei se ajudei um pouco no que você estava pensando aí. Sim. Esqueci de avisar, Sandra, tem um pequeno delay entre o que a gente fala aqui e até aparecer a transmissão, talvez demore um pouquinho a resposta do pessoal, tá? Mas, enfim, eu acho, né, Sandra, assim, até a gente vai caminhando praticamente para os minutos finais, né, mas eu acho muito interessante, né, o quanto que, vamos colocar a psicanálise em geral, né, Sandra, nos coloca na possibilidade de aceitar outros tipos de relações, né, que não justamente o que você vai dizendo aí que é de um campo moral e religioso. Religioso no sentido institucional, né? Sim. Porque parece muito absurdo, né, quando a gente fala da nossa capacidade, inclusive, de desejar e amar, né, vários objetos, né, sendo que vários objetos, né, e também, nesse sentido, várias pessoas, né, porque dentro, né, dessa concepção moral, né, que se fala até da judaico-cristã, né, é quase, tipo assim, inconcebível, né, a gente dizer que o nosso desejo, ele é plástico, né, ele vai circular, né. Então, acho que
Isso é um tanto, quando a gente começa a conversar disso, né, inclusive na clínica, né, a gente se questiona, ou questiona o sujeito disso, geralmente tem uns impactos, não só na clínica, em qualquer lugar, né, gente, que a gente fala disso, né, dessa possibilidade desses outros tipos de relações, né, você comentou das relações poliamorosas, ou da capacidade de estar sozinho, ou não na capacidade de, né, de estar casado. É só a gente pensar, nós que somos mulheres, né, o quanto o casamento é a solução dos nossos problemas, né, minhas caras. Isso foi irônico, que eu estou dizendo nesse momento, só para pontuar, né? Só para deixar claro. Claro, né? Mas o quanto há essa idealização, principalmente da relação monogâmica, né? E exclusiva, né? Tipo assim, viveram felizes para sempre. Pobre de nós, né? Que crescemos nesse mundo. Eu sempre digo das princesas da Disney, né? Que viveram felizes para sempre e depois não tem mais história, né? Quando se encontra o par, né? É como se ali estava a completude, né? E isso é muito interessante. Isso é um drama, né, Lorraine? Porque quando se encontra o par, aí que começa o inferno. Exato. Só para a gente desconstruir um pouco isso, né? Porque, pessoal, a ideia de felicidade advinda da relação amorosa é uma ideia muito frágil. Nós temos momentos felizes em qualquer relação que a gente estabeleça, mas buscar uma felicidade completa, principalmente uma felicidade depositada na figura de um outro que vai trazer isso para mim, como sendo o que você colocou ironicamente, né, Lorraine? A solução dos problemas, isso é de uma deficiência gigantesca, né? Agora, a psicanálise, eu penso que tem muito de contribuição para nós, porque nós precisamos olhar para essa temática do desejo, como a Lorraine colocou, né? O desejo ele é plástico. O desejo ele não elege um objeto único ou específico, né? É claro que quando nós falamos isso, nós não estamos não estamos fazendo nenhuma apologia, né, a formas depravadas ou como a moralidade queira dizer daquilo que é certo e o que é errado, né? O que nós apontamos o tempo todo é que há uma possibilidade de investimentos de toda a ordem em absolutamente vários momentos, em diversas situações. E que não existe nessa perspectiva o certo e o errado. Existe o que o sujeito suporta viver para a vida dele, né? E isso causa muitos problemas, né? Inclusive do ponto de vista da clínica e das dificuldades que as pessoas enfrentam, né? De repente, o meu desejo é estar numa relação poligâmica e muitas vezes eu fui criado para estar numa relação absolutamente que vise procriar, dar filhos para a humanidade e viver aquele modelo tradicional, né? O quanto que isso traz de repressão para dentro de mim e o quanto que isso vaza na minha relação com o outro. Eu penso que se existe uma coisa libertadora é nós olharmos para a temática amorosa como um campo de possibilidades e não como um campo de limitação. O amor romântico é lindo nos livros. O amor romântico limita o sujeito, porque ele busca limitar o desejo. É como a Lorraine falou, encontra-se o príncipe encantado e a história acabou. Na verdade, a história começa a aparecer, ou deveria começar a acontecer a partir desse encontro. Eu acho que nesse sentido a psicanálise é muito libertária, né? Entenda-se por libertária, né, não uma espécie de ratificação de uma libertinagem que o sujeito possa fazer, mas é chamar o sujeito para uma responsabilização daquilo que ele suporta e como que ele deve transitar nesse universo, né? Porque de repente em certos círculos, e isso vai para a rede, as pessoas podem dizer então que nós, analistas, apregoamos que é possível viver e fazer absolutamente tudo, né? Isso é verdadeiro à medida em que você tenha responsabilidade sobre você e também sobre o efeito que você causa no outro, de alguma forma, né?
Sim. Né? Bom, Sandra, nós estamos caminhando aqui para uma hora e 20 aqui, né, de live, né? Até eu queria aproveitar, né, gente, se alguém tiver, né, peraí que apareceu uma pergunta, eu ia falar justamente isso, quem tiver algumas perguntas finais, né, para o Alessandro, vou pedir para que faça agora, né, e depois para a gente também caminhando para a finalização dessa live, claro que haverão outras, né, mas vamos lá. Bom, o André, né, ele mandou aqui um comentário, né, a temática do amor parece estar sendo revalorizada justamente numa época onde o ódio político prevalece em nossa sociedade. É possível pensar o amor como um desejo da unidade perdida diante da dissolução radical dos liames sociais que antes ligavam os indivíduos à comunidade, tal como a tribo, a família, o Estado, etc. Um comentário aqui. Você sabe, só para ratificar um pouco o que o colega estava dizendo, né? A gente precisa lembrar de uma coisa também, né, Lorraine? Que amar e odiar fazem parte da mesma moeda. Né? E se eu não consigo me relacionar do ponto de vista amoroso, né, certamente eu vou conseguir odiar de alguma forma. Né? E eu penso que a gente vive um campo de inflamação de coisas. Né? E a gente precisa pensar o amor no sentido mais amplo do que esse amor romântico. Né? O amor ao outro, o amor enquanto expressão da empatia, de alguma forma, o amor à diferença. Não é porque você pensa diferentemente do que eu em termos políticos que você é meu inimigo. Não é porque você acredita que amar 3 pessoas é possível e eu penso que não, que nós nos tornamos inimigos mortais. Me parece que a gente precisa reaprender, se é que a gente aprendeu um dia, a lidar com a diferença. E ver na diferença a possibilidade de uma expressão verdadeira do amor. Enquanto nós estivermos divididos, né, nós não estamos amando. E eu digo que amar não é estar junto. Amar é respeitar. Eu posso não concordar com você, mas eu preciso respeitar você. Essa é uma forma de amor. Desafiadora, né? Se a gente entrar aqui na discussão do respeito, né? Enfim, onde que a gente caminha por esse termo, mas enfim, ficamos para uma próxima, né? Alessandro, então assim, né? Vou ver se tem mais alguma pergunta, se alguém queira mandar, né? Se não, acho que, enfim, o que você gostaria de deixar de palavra final, né? Nesse momento, frente a tudo que a gente conversou aqui, né? Um fechamento para a gente aí. Lorane, eu queria agradecer demais a você pela gentileza do convite, né? Otávio Lararas aí. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também aí nessa tarde de sábado, né? A gente poderia estar fazendo muitas coisas na vida e estamos aqui pensando sobre esse tema que é tão pertinente e tão familiar para nós, que é o tema do amor, né? Se existe alguma coisa que talvez eu gostaria de deixar, né? É muito difícil essa consideração, né? O que é que você pode deixar para alguém? Talvez o que eu possa deixar e tenha condições de deixar seja exatamente uma falta, um hiato, né? No sentido de dizer que eu não sei se nós sabemos exatamente o que significa o amor, né? Mas nós precisamos criar condições de tentar construir um campo de significação para essa palavra que vão envolver muitas outras aí. Respeito, empatia, consideração, e uma série de outras palavras que talvez a gente possa colocar nesse escopo para poder pensar que a única forma que nós temos, de alguma maneira, de nos tornarmos seres humanos melhores, é usarmos essa capacidade que nós temos de transformar tudo em absolutamente tudo.
Então, nós podemos e devemos dar campos de ressignificação para muito daquilo que a gente vivencia, né? Quantas coisas a gente talvez possa dar um estatuto diferente do que dávamos até então, né? Agora, como é que eu poderia dizer? Nos permitamos a sentir, nos permitamos a amar, né? Mas amar nesse sentido forte da palavra, né? Amar, inclusive, o que vem no pacote. A gente quer sempre um pacote perfeito, né? Mas no pacote sempre tem alguma coisa que precisa ser pensada. E a gente é bom que suporte isso, porque o nosso pacote também é um pacote defeituoso, vamos chamar assim. Uhum. Nós também não somos essa perfeição que esperamos do outro, né? Façamos uma aposta sempre ética, pessoal. E deixemos com que a força dos encontros possa dar uma alegria de viver para nós. A gente precisa pensar na qualidade dos encontros e não no tempo. E a gente precisa pensar que o amor, ele pode ser vivenciado das mais variadas e diversas formas. A gente não deve se prender a certos rótulos. E isso parece que sempre nos empobrece. Amar é possibilidades e não limitações. Se eu pudesse deixar algo, talvez deixaria um pouco dessa ideia. Amar é reticências. Ótimo. Exato. Né? Queridos, queridas, né, que estão nos assistindo, né, eu falo que o tempo dessa internet é curioso, né, sendo pra gente, às vezes parece que não passa, né, às vezes parece que voa, né, essas compreensões subjetivas de tempo, né, fica mais subjetivas ainda, né, dentro desse escopo aqui da internet. Mas então, queridos, a gente vai encerrando, né, essa discussão, né, tenho que agradecer muito, né, Alessandro, ter aceitado esse convite num sabadão à tarde, né? Depois da aula. Depois de um dia inteiro, né, de aulas, acho que tivemos aula em Araras, tivemos aula, né, acho que em Ribeirão também, né? Então, tivemos aí um dia também bastante de estudos, mas estamos aqui, né, para tentar contribuir um pouquinho, né, sendo nesse momento, né, pensar essas coisas difíceis, né, e conversar sobre essas coisas difíceis, mas que precisam ser conversadas, né, sem dúvida. Então, agradeço muito. Penso que a gente está num momento em que poder pensar sobre algumas temáticas é fundamental, né? Eu tenho feito uma comunicação verbal aos meus pacientes no sentido de que muitos de nós estamos olhando esse tempo por conta de toda essa mudança, né, da situação da pandemia como um tempo perdido. A gente precisa olhar para esse tempo como um tempo de ressignificação. E talvez até uma ressignificação da nossa capacidade de amar. Eu gostaria só de fechar rapidamente Claro. com um poema, um trecho de um poema de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius. É isso. Estamos por aqui, né? Ótimo. Queridos, então, de novo, agradeço novamente, Alessandro. Queridos, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, né? Reforço aqui, né? Estamos aí nas redes sociais, né? Vocês podem nos seguir. Virão outras lives aí por aí, né? Com tantos temas que nem isso. A gente faz isso no sentido de poder contribuir com esse momento, né? De poder levar aí uma discussão, algum tipo de conhecimento, né? Realmente para pensarmos, né? Nesses tempos tão difíceis. Então, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Agradeço mais uma vez, reforço, né, para que vocês
se cuidem, cuidem dos seus, né, na medida do possível, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Se a gente fala tanto de amor nesse momento, né? Que esteja aí também um desses símbolos, né? Um dessas capacidades de amar, né? Que é o cuidado, né? Ou seja, amar também... é velar, né, Lorraine? Isso, né? E aí a gente entra num ponto muito interessante, né? Falei isso um tanto na última live e volto a reforçar, né? Até nesse pensamento mais coletivo que temos que ter nesse momento, né? Inclusive nesse amor pelo outro, esse outro que a gente não conhece, né? Porque a partir do momento que a gente se coloca numa situação de risco, nesse momento, dentro da condição de pandemia, a gente também coloca o outro, né? E eu acho que essa ideia, então, volto a reforçar para que se cuidem dos seus, porque assim cuidamos de todos, né? Também que é a questão do isolamento. Então, é isso, minhas queridas e meus queridos, a gente vai encerrando por aqui, né? Essa live também vai ficar disponível, fica disponível aqui na página, daqui a pouquinho, demora uns minutinhos, depois ela fica, e durante a semana a gente vai subir ela para o nosso canal do YouTube do Távola Araras, né? Do mais, nos sigam aqui, sempre temos algumas possibilidades de discussão, acompanhar o trabalho do Távola Araras, né? Tem a página do Alessandro Alves também, né? Vocês podem procurar aí nas redes, né? Quem tiver dúvidas também, pode entrar em contato com a gente, quem acabou não conseguindo perguntar alguma coisa, que fique muito à vontade de enviar perguntas e dúvidas, né? Para as nossas páginas, né? Procuramos responder de tudo possível. Então, a gente se vê na próxima, né? Que a gente divulga aqui, quando tivermos a nossa próxima conversa. Tá bom? Grande abraço, Lorraine. Grande abraço para todos, então, pessoal. Um bom final de semana. Ótimo. Então, tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais.